coisas. Isto É, é, para lavar, sim. por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltaram da praça, não comem sem as aspergirem. E há muitas outras coisas que recebem para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e can- camas. É isso mesmo, né? Sim, camas. E interpelaram os fariseus e os escribas para que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos Hum. anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Hum, Aí Jesus respondeu, né? sim, Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías que coisa, né? a respeito de vós, hipócritas, como escrito está: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso? Sim. Olha, Pode, olha, pode. olha, e, e em vão me adoram, É, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, sim. negligenciando o mandamento de Deus, guardai-vos da tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição, Aí tá pois bom. Moisés Aí tá bom. honra É. até a tradição. Esse aqui só Mas, como para introduzir. Por que que nós estamos mostrando esse aspecto, né? Que as tradições que os judeus tinham, que os fariseus e religiosos atrapalhavam. E não estamos falando ainda do evangelho. Estamos falando de uma situação que o povo de Israel estava vivendo naquele tempo que eles não conseguiam guardar os mandamentos e jeitosamente invalidavam a palavra de Deus. E o problema uhum, eram as tradições. Então, você vê como que, aonde que surgiram as tradições? E aí você começa a examinar por que que vem tradições e é mais forte por causa das próprias interpretações que eles faziam, irmão. Por exemplo, é, questão do sábado, vamos dar um exemplo, né? Aqui é lavar as mãos, né? Mas o sábado, vamos trazer o sábado. E o que que os fariseus e escribas e religiosos da época entendiam? Então, eles começavam a dizer que o sábado tinha que ser guardado e ele dizia: se você andar, escuta só, se você andar 100 metros caminhando, você já não guardou o sábado. Então, eles estavam dizendo e interpretando como que era guardar o sábado. É. Acrescentavam sentimentos e da própria visões que é chamado de tradições deles. Como no caso lavar as mãos. Não tinha isso. O único que tinha que lavar as mãos era o sacerdote quando entrava no lugar santo. Mas aqui eles interpretavam a questão de lavar as mãos, olha só, como parte de guardar mandamentos. Olha como que. aham, E começa a condenar ao Senhor Jesus e a seus discípulos, porque eles, na interpretação deles, eles não estavam guardando os mandamentos de Deus. Mas na verdade, o que Jesus não estava guardando e os discípulos eram as tradições dos homens. E o Senhor é, aproveita, né? Você vê como que é. É interessante porque quando vem de Jerusalém esses fariseus e escrivãos, eram elite daqueles mestres da lei, né? Que chama, né? Então, quando eles uhum. chegavam na toda a solenidade, era tudo uma, sabe? O santurrão, já ouviu essa palavra, santurrão? Santorrão, É, é, a- santarrão. é aquele que quando caminha parece que tá andando no ar, mais ou menos, né? Do jeito que ele caminha. E o olhar dele é o olhar de cima assim para baixo, aproximadamente, né? Então, rodeado daquelas pessoas, tudo paparicando eles, né? Vamos dizer, né? E quando eles abriam a boca para ensinar, eram doutores. E aí o que acontece? Esse tipo de pessoa invalida a palavra de Deus por causa
das suas próprias tradições. E nós estamos remontando a situação de Israel lá antes da graça. Porque Jesus estava ali por causa da graça, mas ainda não tinha morrido, né? Mas como dizia assim, o reino do céu já estava entre eles, mas eles não reconheciam o Senhor. E aí ele traz essa menção que é bom ler de novo. Olha como diz, né? Aqui no versículo 4, né? É, É, quando versículo voltar da 5. sim. É versículo 5. Interpelaram os fariseus e escribas. Olha como que é impressionante. Foram de dedo para Jesus, né, irmão? Foram de dedo assim, né? Ó, vocês aí, interpelaram. Por que não andam teus discípulos em conformidade às tradições dos anciãos? Tá vendo, irmão? Ou seja, a cobrança deles é que eles não estavam reconhecendo as tradições dos homens, daquilo que vem, daqueles eruditos, daquela, né, pompa, tudo isso. Olha só, aqueles intérpretes da lei, mas comem com as mãos, porque não, diz assim, com as tradições dos anciãos, mas comem com as mãos para lavar? Olha, pergunta para o Senhor, né? E aí o Senhor responde: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E aí, irmão, é que o puxão de orelha, né? Olha como que é. Quando o coração não se converte ao Senhor, o coração ainda está longe do Senhor, tudo que nós podemos fazer é vaidade. Por isso que a gente vai roubar aquele cenário para nós. O perigo, né? Uhum. Como é que o Senhor Jesus estava ali, que é autor da vida, que vem da parte do Senhor, e esses homens religiosos que conhecem a Escritura não conseguiram reconhecer o Senhor? É porque o coração deles não estava convertido ao Senhor. E eles não estavam realmente por causa do Senhor. O propósito do Senhor não era a intenção deles agradar a Deus. E é impressionante isso aqui. Por que que é importante quebrar com a religião? Porque a religião te afasta de Deus, não é que te aproxima. A religião invalida o que vem de Deus para ficar com uma tradição dos homens religiosos, aquelas práticas religiosas dos homens, né? Então você vê como que é forte. O Senhor fala para os fariseus de uma maneira forte, porque tem autoridade. E em vão me adoram. Olha, aqui é Isaías que falou da parte do Senhor, mas ele está pegando essa palavra e em vão me adoram, ensinando doutrinas de preceito de homens. Olha que perigo, né, irmão? Por isso que eu falo assim, é um avanço, né? Quando um irmão tem essa certa liberdade em Cristo. É, Porque as de ter tradições é ser terrível, livre, irmão. Não é? você vê livre, né? Você vê livre, né? Você vê A livre. pessoa solto, É. parece que, é, sei lá, Hum, mas aqui na região, essa região do Paraguai, tem esse costume, sabe? sim, Costumes de tradição, essas igrejas, esse pessoal assim, desse negócio, sabe? De muita tradição, esse legalismo, sabe? sim, Entendeu? O cara não pode chutar bola, não pode bater vôlei, você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Você tem que ser santarrão mesmo, senão, sim. não. Nossa, eles não sabem perdoar ninguém, é muito difícil esse povo que são crente aqui no Paraguai, sabe? Não diga essa igreja mais moderna, mas esses os pentecostais, radical, é um problema, porque, né, o irmão Ariel, ele veio desse lugar, né? Só que o Sim, pastor, que foi o primeiro pastor que pregou para ele, não é assim. O pastor que pregou para ele, que levou, que ganhou ele, que não fui eu, ganhei ele, foi outro pastor, levou ele em Foz, ele é um cara bem diferente, bem tradicional, ele não tem esse negócio de ser radical, não. E não sei por que que ele pegou assim. É que eles escutam muito ensinamento do rádio sim. e, e aí não lê a Bíblia. Isso. Não lê a Bíblia. Ele lê, mas o que a pessoa está falando lá. E por isso torna-se um escravo. Uhum. Eu tava até falando sobre. Estava falando lá sobre. Nós estava lendo lá sobre Jesus e o vinho lá, e está explicando para ele, contando pra ele como é que Jesus. As histórias, como é que os homens ensinam, mas como que foi Jesus, o tempo de Jesus. E aí.
vai vendo que a pessoa vai tomando um outro sentido, cara. Mas, nossa, mas era muito tonto, então. É, não é que a gente vai aprender no caminho mesmo. E ninguém sabe tudo. E a gente vai aprendendo com o Sim, tempo, vai vendo que Jesus não é um Deus, não é um carrasco, Deus não é um, sim, um ser que veio com chicote para nós golpear. Não. Sabe que nós somos pecadores, que você é pecador, que eu sou pecador. Ele sabe isso. Mas assim mesmo ele nós recebeu. E nós estamos ali orando porque nós temos fé nele. Nós falamos dele porque nós cremos nele, cara. Então, você acha que ele vai ficar levando conta de coisas terrenais, cara? Não, não. A gente é que faz isso na cabeça, né? Começa a sim, pensar, achar que tem que ser assim, a mulher não pode arrumar o cabelo, não pode se pintar, não pode fazer isso, senão Deus não quer, o homem também. Tem que viver aí num terno 24 horas, senão Deus não quer. Não é assim as coisas. Você vive, sim, entendeu? E faz aquilo que você achar que é bom para você, porque Deus não vai estar, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, Deus não vai estar olhando essas coisas, não, cara. sim. Ele vai olhar o meu coração, a minha mente. Não Amém. adianta eu estar vestido com uma roupona de, de, de santo, né? De santo não tem roupa de santo, né? Você sabe que Vestindo uma eu. roupa de casamento, né? Uma roupa de casamento aí bem grande, mas a É, cabeça está virada numa sim. cabeça Uma. mal, né? Não Sim, adianta nada, irmão. não. Você sabe que a pessoa que está convertida ao Senhor, ela é diferente. Porque ele É, não se baseia simplesmente as palavras que vêm dos homens. Ele é buscador nas escrituras. Então, uma pessoa convertida, ela não tem interesse de agradar os homens. Então, qual é a prova que a pessoa está convertida? Em primeiro lugar, irmão, ele já conhece o evangelho. Quando a pessoa conhece o evangelho tem por si mesmo a capacidade de libertar a pessoa. Primeiro de quê? Da vamos dizer, da perdição que está sobre ele, a ira de Deus. Ele fica livre da condenação desse mundo. Ele passa a se tornar filho de Deus. Então, ele tem um relacionamento próprio com Deus. Olha esse versículo aqui. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. 1 de João. Olha que interessante, irmão. 27. João 27, Isso. aqui. Primeira de João, Capítulo 2, versículo 27 na ah, diante. capítulo 2, tá, ó. Tá no Até o capítulo. 29. Pode ler, irmão. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Isso. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda, perdão. Sim. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você vê, Amém. irmão, esse aqui é muito importante, porque a unção que dele recebemos, em que momento é que nós recebemos essa unção? E isso que fala Efésios 1, 13 e 14, que diz que depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendes crido nessa verdade do evangelho, fostes selados com o espírito da promessa. Justamente o Hum, que Joel apresentou no futuro, que disse que nos últimos tempos derramaria o Senhor de seu espírito e os seus jovens profetizariam e seus anciãos veriam visão
né? Então nós lembramos isso em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, se cumpriu aquela palavra de Joel. E toda pessoa que a partir desse momento cresce no Filho de Deus, o Espírito de Deus era outorgado. Por isso que João, o apóstolo, em 1 de João, ele fala enfaticamente: a unção, que é o Espírito, permanece em vós. Em que momento? Quando a gente crê. Então, e não tem necessidade que ninguém vos ensine a respeito do quê? De permanecer nele. Porque a unção, que é o Espírito, nos ensina a permanecer nele. E nele é que nós temos a realidade do que aconteceu em Cristo. Por isso que o versículo 28 diz: filhinhos, agora, pois, permanecer nele. E o que que significa permanecer nele? É você andar pelo que agora nós recebemos. Por isso que o Espírito não, você não tem necessidade de que ninguém te ensine, porque o Espírito está em você. Quem que ensinava antes as escrituras? Não eram os profetas, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, as sinagogas, e a pessoa ia lá Sim. ouvir. Não, agora o Espírito é o mestre em nós. É impressionante isso aqui. E quando você É, vai em 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz que o próprio Espírito nos ensina todas as coisas e disse, e nos leva a ter comunhão uns com os outros. E esse é capítulo 2, né? De 1 de Coríntios. Eu vou lá, não precisa ir, irmão. Versículo 13 diz assim: disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana ou pelos homens, mas ensinadas pelo Espírito. Ou seja, o próprio Espírito que está no espírito do irmão vai ensinar outro irmão que também tem o Espírito de Deus. Por isso que diz o versículo termina dizendo, né? Conferindo ou confirmando com aqueles que também têm o Espírito. Essa é a tradução. Aqui diz conferindo coisas espirituais com os espirituais. Mas a tradução é conferindo ou confirmando com aqueles que também têm o Espírito Santo. Ou seja, quando o irmão está falando, o outro está recebendo porque também tem o Espírito. Por isso que quando você vai em 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 33, diz assim, diz, todos podeis profetizar. Diz, dois ou três podeis profetizar, mas os outros julguem. Ou seja, quando uma pessoa está falando, o outro está julgando, está recebendo porque também tem o Espírito. E aí fica claro porque que a unção que permanece em nós e não tem necessidade que ninguém vos ensine. Porque o próprio Espírito em nós confirma aquilo que o irmão está falando, ou rejeita, por causa da palavra que está morando em nós. É isso é, que é importante. Você vê que não tem mais aquela hierarquia do passado. A hierarquia que existia antes era que Deus falava somente através dos profetas que Deus enviava aos pais, né, que seria Abraão, Isaac, Jacó, e também nos falava através do sacerdote que tinha, o sumo sacerdote tinha, não sei se o irmão lembra, o Urim e o Tumim. Lembra lembro, daquelas pedras? lembro. Sim, sim. Então, quando não tinham claridade, eles não tinham definição do que Deus estava querendo numa situação, eles jogavam aquelas pedras e tinham a letra do grego, né? E ia formando as palavras que Deus queria que eles entendessem. Mas, nos últimos dias, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: outrora Deus nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Todavia, agora, Deus tem nos falado pelo seu Filho, que é a unção, que é o Espírito em nós. Ele é o Senhor é o Espírito em nós. Então você vê como que é. Como que o sistema jerárquico funcionava? O povo tinha que incorrer até o sumo sacerdote, que era uma pessoa. Então você tinha o sistema clero laico. O sistema Uhum. clero era aquelas pessoas que Deus estabelecia só. Por exemplo, não tinha no tempo de Elias escola de profetas. Então aqueles Sim. profetas eram nominados por Deus.
E o resto que não era profeta era o povo. Então, a parte jerárquica era aquilo que Deus estabeleceu como pessoas que Deus enviava. E o resto só era ouvinte. Hoje, na nova aliança, não tem mais isso, irmão. Não que não tenha, como a Escritura mesmo fala, capítulo 4, que tem, Deus disse, estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Indudavelmente, Deus tem estabelecido. Mas, aí que tem um mais, né? Para que todos cheguemos, esse que é o ponto. A todos cheguemos à plenitude de um varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Agora eu pergunto para você, no sistema clero, laico que existe hoje da religião, o povo sempre é laico, irmão, sempre é aprendiz eterno. E É, sempre, o clero sempre é patrão, não é assim? Sempre está lá em é, cima. E o povo é, está aqui embaixo. Isso é da antiga aliança. Na pois antiga é, aliança, deixa eu só terminar depois você. Ó, na antiga aliança, irmão, Deus tinha estabelecido o templo como lugar de sacerdócio, como lugar de adoração. Então, Deus estabeleceu que as pessoas tinham que subir a Jerusalém para adorar a Deus. Deus também estabeleceu os sacerdotes. E Deus também foi que deu a lei. Isso que Deus estabeleceu na antiga aliança. Mas na nova aliança, irmão, não é mais assim. Porque isso que Deus também estabeleceu. Agora, Deus estava procurando verdadeiros adoradores que adorem a Deus no espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém. Lembra da mulher samaritana? quando essa mulher chegará a ti que os verdadeiros adoradores darão Pai, Espírito e verdade. Se é aquilo Isso. ali, não. Que coisa, né? Tá impressionante? Então você vê, Deus mesmo disse que escreveria no coração das pessoas sua lei. Né? Ezequiel 36, 35, ele disse isso. Ele escreveria as suas leis no coração e tiraria o coração de pedra. Você vê, então a lei não é mais fora, é dentro. Então você vê, não tem mais agora uma pessoa que sobressai. Não, não digo que Deus não ensina através de pessoas, mas estou falando assim, aquele sistema não tem mais. Ah, Por sim. isso, por isso que Deus pode usar qualquer pessoa, porque o dom que é o Espírito permanece em nós. E Nessas pessoas. todos nós, com o rosto desvendado, não é só aqueles, todos nós precisamos chegar a essa medida da estatura de um varão perfeito. Então, tanto aqueles que Deus tem dado dons, como apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, ele tem uma função, tem um propósito. É para ajudar os irmãos a que juntos, junto com eles, cheguemos à medida da estatura de Cristo. Você vê, mas o que que você vê hoje, irmão? No sistema religioso, então essas pessoas já são aperfeiçoadas. Elas já são comissionadas, estão ajudando a pobre grey para ele Uhum. chegar. Não é mais assim, irmão. Nós É. precisamos, junto com os irmãos, chegar à medida da estatura de Cristo. A esse varão Ninguém, perfeito. E não é ninguém é maior impressionante? que. Aham. Como fica mais claro, né? Então, é o que eu ia dizer. Eu estava ouvindo alguém dizer hoje, eu não sei se igrejas, não sei que país que havia muitas igrejas evangélicas falando, eu me esqueci Sim, agora, que já não tem mais. sim. Falou que hoje muitos lá, essas igrejas, Fecharam. esses templos que tinham, né, fecharam e o povo já não tem mais essas igrejas. Tem alguns Sim. templos, né, porque o povo começou a entender que Deus não está só no lugar. Deus é um Deus Isso. diferente. Dar a É. religião. Depois a igreja, não sei, nesse país lá, entrou muito em política na época. O cara falou, não vou falar. E aí a igreja começou a sair fora. Então, o povo começou a ficar em casa. Sim. E hoje a maioria do povo serve a Deus na sua própria casa, não, Sim. não quer mais nos templos. Eu não sei aonde que é, me esqueci agora, sabe? É na Mas Europa que está acontecendo, né?
Na É, Europa, isso, eu é. achei. Na Europa que eu estava falando. Falei, poxa vida, né, rapaz? Quando vamos chegar, como estamos chegando. Mas é bom, porque a religião prende as pessoas, deixa Prende, as irmão. pessoas briga por todo lado, rapaz. O Espírito Santo tem que, ele vai trabalhando mesmo a partir de, acho que agora, trabalhando muito na vida, na nossa vida, vida do povo, para poder mudar, porque assim, se continuasse do jeito que vinha vindo e que vem vindo, né, é muita religião, é muito, como, você fecha naquele grupo ali, Sim. e ali, só ali que são salvos. É, só ali que são salvos, entendeu? É. Porque ali não tem salvação. Já está perdido. Eu vi hoje, eu estava olhando, eu conheço um pregador, até bem conhecido, chamado Napoleão Falcão. Não Sim. conheço pessoalmente. E ele falando, ele é bastante radical. Mas ele estava dizendo algo que eu achei até importante. Não sei como é que ele entrou no meu celular, eu estava escutando. Que ele falou assim: não, Jesus vai salvar da família, se o pai é crente, se o pai serve a Cristo de verdade, a mãe e os filhos serão salvos. Que ele abriu um leque diferente do que vinha ensinando antes. Falei, olha, não por quê? Mas daí a senhora falou assim para ele, mas escute, mas mesmo que não seja um, um cristão verdadeiro, não, eu creio que. Daí ele citou lá um versículo da raiz da árvore, tá? E dizendo que os filhos faz parte daquela árvore. Entendeu? Deus entende assim. E daí ele começou a dizer, a mentalidade do povo está mudando um pouco a respeito da salvação. Deus não é mais aquilo que nós é, pensava muitos anos atrás, era ignorante, né? A gente era muito ignorante. Sim. Bom, eu sempre fui meio assim, de mente aberta, não fui tão olho Sim. tapado, não. Amém. Já, já, já disse para ti uma vez que eu, na época, há uns 35 anos atrás, 40 anos atrás, não podia ter televisão em casa, rapaz. Os crentes- Eu já tinha no salão, já tinha na minha casa, e quando eu ia na igreja lá, rapaz, os camaradas me debulhavam, disse que eu não era crente. E eu chegava na minha casa, já ficava lá assistindo a novela, lá, ficava assim, mas rapaz, eu sentia o que eu queria, cara. Lá no É. salão também, eu tinha Deus na vida, sentia alegria no meu coração. Sim. Aquilo ali não era nada para mim, mas para eles era Sim. um pecado. Eu não era crente mesmo. Não era crente. Pra- eu não era crente de jeito nenhum. Eu era eu tava nem aí, rapaz. Eu tava do mesmo jeito, chegava no meu salão, lá tinha uma televisão grandona. Grandona não, né? Pequeno, não tinha grande naquele tempo. Mas estava lá, bem instalada, e chegar na minha casa e também, e não podia, rapaz. E Tá vendo? agora, depois dos 15 anos para cá, uns 15 anos para cá, ou 20 anos, todo mundo já começou a mudar. Agora já. Como é que. Telão dentro do Eu, templo eu tinha um e pastor televisão. que falava assim: a caixa do Ah, diabo. A caixa do diabo. Vocês vão pro inferno. Vocês que têm a caixa do diabo lá na tua casa. Era assim desse jeito, irmão. Deus me abençoou desse jeito que eu sou, e Deus, entendeu? Fui sempre assim, nunca mudei. Amém. E tenho dificuldade para viver, irmão. Que nem minha esposa fala assim: você não podia estar no mato, não, você tinha que estar num grande centro. Eu falei, mas Deus me deixou aqui mesmo. Amém. Porque a Bíblia é O Senhor outra. te chamou ali, né, irmão? Foi Deus que me colocou aqui, quando eu É, estiver aqui, eu estou trabalhando aqui, isso né? aí. Entendeu? Glória a Deus. Mas a minha verdade é diferente. Salvação é um dom de Deus. Amém. Não é pelos meus méritos, não é porque eu sou Isso. bom, eu faço isso, eu Isso aí, tenho que fazer irmão. isso, de um A para mim poder ir para o céu, eu tenho que fazer. Não, rapaz, É. não é assim. Deus só vai me usar se eu fizer isso, eu só vou ser bem sucedido. Eu penso diferente, mas tenho que ir devagar para você não perder os bons companheiros também. O Senhor chamou os três discípulos, chamou lá para orar com eles, né? Não sei se você lembra disso. Aham, Quando eu estava na tua casa, eu lembrei aquele dia que você acordou às 5 da manhã com aquela oração, orando, né? Lá no templo. aham. E Assim, assim, aí, você, eu fiquei de joelho orando com você, mas não aguentei, a cama estava muito perto. Aí eu já fui ah, dormir, já. Aí eu me lembrei dos três amigos de Jesus que foram orar com ele, né? Aí, dormiram. aí o senhor voltou e encontrou eles dormindo.
Mas vocês não Você só conseguiram ficar consegue uma fazer. hora orando comigo, né? Eu era um desses, irmão. Não consegui ficar com você na oração. Mas eu digo assim, É, Deus não vai me livrar, eu não sou aconselhar porque você não orou porque isso aconteceu isso. é, Não, é. é, Oração não é um alimento para minha vida, é. mas não que se eu tenho que fazer aquilo, que Deus não vai cuidar de mim. Se você não Isso. levantar de mão, ele não dobrar, não orar, Deus não vai te cuidar durante o dia. Ué, mas que Deus é esse, rapaz? Eu gostei Então, que você falou pra mim, irmão, eu tava tão angustiado, eu levantei pra orar, porque só na oração eu fui descarregar com o Senhor. E me lembrou que o Senhor Jesus estava angustiado. A angústia ah, que estava passando era dele, não era dos discípulos. Então, é, os discípulos não estavam nem aí com a angústia do Senhor, vamos dizer assim, é a carga dele, né? a Agora você carga vê como que dele. é, né? Quando é teu angústia, te leva a orar. Então, é o resultado que você está vivendo que você faz isso. E o que Deus quer nos levar, irmão, é a nós sermos reais, não religiosos. Se você tem que ficar em jejum ou ficar em oração, que seja Deus que moveu, não algo religioso, Não né? é religioso. Um Isso, sentimento seu. isso que tem peso. Porque você foi levado, porque Deus te levou por causa da responsabilidade, da angústia, do Deus problema me que você está tirou sono, vivendo, Deus me não é? tirou sono, fiquei na cama, não dormia. Eu Tirou o falei, eu vou sono, levantar. você foi orar. Isso. Isso que tem valor, não aquilo religioso. Hoje vamos proclamar um jejum por causa de não sei o quê. Aí está promovendo algo que não é deles, né? Não é mesmo? Hoje não sei o quê, vamos acordar, não sei, fazendo. Não, irmão, não serve. Agora, quando é Deus no Espírito movido você, na angústia, na situação que você está vivendo, o Senhor te leva, aí tem valor. Porque é algo você e o Senhor fazendo aquilo, né? Então, é isso que eu falo. Eu fui contagiado na hora, quando eu ouvi a oração aquele dia, e você estava orando forte. Eu falei, não, não posso ficar aqui Eu, na cama. mas eu não sei como é que você ouviu, porque aqui eu acho porque é madrugada, É. mas porque eu não escuto, para mim não escuta nada lá em cima, mas Não, escutou. escutei, eu não sei, eu escutei, acordei com tua oração. Aí eu fui, fiquei de joelho ali do lado da cama, né? Orando com você. Rapaz, não consegui orar 15 minutos, já fui dormir. Ah, Você vê como que é, né? A eu estava lá religião é de dia, terrível. a mulher falou, vou ter que fazer jejum, vou ter que fazer É, jejum, é. vou ter que, eu vou ter que parar de comer. Eu falei, se você, o jejum é para você mortificar a sua carne, se você está pecando demais, recamento com o coração, então vá, não é para ficar melhor santidade, não, entendeu? Nada disso. Sim, Mas é, é, mas é, mas é a religião é um problema sério, né? sim, E olha, não vai ser fácil. Aí é, não é fácil porque tirar da cabeça do povo. Meu Deus, como eu sofri, cara, como eu sofro, como eu sofri, cara. Porque eu ensino eu ensino forma diferente, por exemplo, que nem cortar o cabelo da mulher. Mas, rapaz do céu, olha essa mulher aí, rapaz, esse pique estranho aí, rapaz, por que que Deus quer com o cabelo? O cabelo é pro homem, se o homem gostar do cabelo dessa forma, tudo bem. Mas não vai pensar que Deus quer com esse cabelo aí. Difícil é, gastar shampoo. Falei pro irmão ontem ali. Eu falei, eu conheço o índio de longe. é, Falou, por quê? Pelo cabelo as indígenas. Porque elas não cortam, porque aquela fiapeira. ah, Você vê o Brasil, eu já vejo que não é indígena, porque arruma o cabelo, corta, bonitinho, tem os cortes. ah, Então, vocês indígenas, vocês usam aquele cabelo tudo fiapado, não sei por quê, cara. Não sei se os maridos não gostam que corte, mesmo não sendo evangélico, igual eles são. Eles são sim, com aquela traição, aquele cabelo, esse fiapeiro, mas tem que cortar, né? Tem que sim. cortar. E aí, Você não tem esse problema de impor, né? eu, tem Você problema. sabe, irmão Ronilson, tem um versículo aqui que eu queria ler com você, lá em capítulo 5 de Gálatas. Olha que interessante aqui, né? Dentro da linha que nós estamos falando, que é o problema da religião, né? Olha o que Paulo vai dizer aqui. E ele diz uma coisa para aqueles que já tinham conhecido o Cristo. Por isso que hoje que nós estamos sendo livres da religião, a exortação para nós é isso aqui, que Paulo vai falar, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, não somente, irmão, ele nos libertou dos nossos pecados,
e da condenação e da ira, e nos tirou das trevas. Não, não somente para isso, também nos tirou da religião que nós temos. Parece que é embutido no seu sangue. Aquela religião que nós temos que fazer alguma coisa para Deus, né? Isso é Hum, próprio do homem em si. Ó. Senão você lembre de Caim, né? Nós todo mundo é, lembramos de Caim que matou Abel, né? Mas, irmão uhum, Ronilson, antes de Caim matar Abel, ele era um servo de Deus. Vamos dizer assim, né? claro. Ele Sim, estava claro, claro, tava indo levar uma oferta a Deus. Ó. Se estava levando uma oferta a Deus, e porque ele tinha um relacionamento com ele, claro. não é? Mas você vê Ele, como que ele, é embutido nas suas veias, tinha oferecer algo que não era conforme o que Deus queria. Por isso que é, a religião, ela tenta aperfeiçoar o homem além do que já foi feito. Porque diz, a cruz não é suficiente. Morrer com Cristo não é suficiente. O que Jesus fez é uma coisa, agora é você que tem que fazer. Você era um pecador, agora você tem que andar como alguém digno da vocação que você foi chamado. E usa versículo. Mas por que uhum, que eu falo isso? Olha que Paulo vai falar aqui, impressionante. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha só, irmão. Permanecer, pois, firmes e não vos sometais de novo a jugo de escravidão. E quando fala jugo de escravidão, está falando daquela imposição para aqueles irmãos que eram gentios, que não tinha nada a ver com a lei, que estavam querendo forçar eles a guardar a lei, que no caso era circuncidar aqui. Olha como que diz: uhum, o Senhor libertou a pessoa da escravidão da lei ou da escravidão da religião, ou aquela, vamos dizer assim, aquela prática dos anciãos que eles tinham, né? E trouxe para a liberdade, mas o que está acontecendo no versículo 2? Paulo disse: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, eles já têm Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles já reconheceram, creram no Evangelho. Mas a pessoa agora tem que fazer algo para se aperfeiçoar, no caso, circuncisão. De novo testifico, versículo 3, que todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, se você fizer só isso, circuncidar, você tem que guardar toda a lei. E aí diz: de é, Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. E aí onde que entra, irmão, a libertação. Porque o que o Senhor tem nos mostrado é que nós somos pecadores, que estamos debaixo da ira de Deus, mas quando cremos em Cristo, nos unimos a Ele na sua morte. Aquele homem pecador, ele morreu em Cristo. Essa é a hum, posição da fé. Agora, quando você olha para você, ainda você se olha como uma pessoa que ainda não atinge aquilo que Deus quer. Então você tenta se aperfeiçoar. É o que eles faziam. Olha só, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E a justiça que provém da lei, ele tinha que guardar a lei. Mas nenhum dos homens conseguiu guardar ou praticar a justiça da lei. Agora, a justiça que ele está falando aqui provém da fé. Essa é a esperança. Essa justiça que produz que é produção em Cristo, produz em nós a esperança dessa justiça. E o que que diz o versículo 6? Olha só, irmão. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E agora sim, irmão, essa fé que atua por amor é assim, depois que você descobre o evangelho e você sabe que o Filho de Deus morreu em nosso lugar e deu sua vida em resgate por muitos, esse amor somos constrangidos a viver uma vida para ele. Ou seja, não é uma imposição de que você agora obrigatoriamente tem que fazer. É uma reação daquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo a nosso favor, que constrange você essa revelação do que aconteceu em Cristo para você viver para Deus. Você vê a diferença? A fé que atua pelo amor? Essa fé que atua pelo amor,
pelo amor não é a lei, é a graça de Deus sendo manifestada, que é totalmente diferente. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nos unimos a Ele, nós temos a realidade desse amor que vem pela graça. Agora veja só, versículo 7. Vós que correis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Ou seja, vocês têm que continuar naquilo. E esta persuasão não vem daquele que vos chama, não é do Espírito. Dice, confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que, porventura, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Olha só, irmão, que impressionante. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está defeito o escândalo da cruz? Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E ele volta a retificar. Diz, o que diz no versículo 1, né? Lembra, irmão, que falou no versículo 1? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora no 13 ele diz: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Porém, não seis a liberdade para a ocasião à carne. Sejam antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás a Deus ou amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejas mutuamente destruídos. Então você vê, essa leitura que nós fizemos aqui expressa claramente, irmão, como que a transição é difícil. Porque, vamos dizer assim, olhando para nós agora, né? O irmão Ronilson, o irmão Vitor. Nós fomos libertos de muito engano já. É, Mas precisamos ser tá libertos bom. mais ainda. Fomos Para libertos aquela, muito. isso, para aquela liberdade. Aquela liberdade que nos coloca apenas em Cristo. E não nos faz viver uma vida de engano a nós mesmos. Paulo diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que estão cobertos, o qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz ou a glória da face de Cristo, a glória do evangelho, uma coisa assim, fala, esse aí, segunda de Coríntios, olha que lindo esse versículo, irmão. Capítulo 4, versículo 3, né? Hum, No finalzinho, diz para que do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Esse que dizem. Os quais o uhum. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Esse versículo é tremendo. Mas a Cristo como o Senhor e a nós como vossos servos por amor de Jesus Cristo. Paulo tinha essa delicadeza, né? E que quando era pregado o evangelho, seja Cristo exaltado e não a pessoa dele. Embora tinha pessoas que se apegavam a ele, né? E diziam, tinham muito amor, carinho por ele, ele sempre tinha o cuidado de que Cristo seja exaltado, né? No ministério, no que aquilo que Deus confiou a Paulo, né? Porque Deus é que disse, versículo 6, olha que lindo isso aqui. Das trevas resplandeceria a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque ele é a imagem de ninguém viu jamais Deus, irmão. Mas quando nós olhamos para ele, nós estamos olhando Deus. É tremendo isso aqui. Como nós precisamos ainda, irmão, ser liberto. Eu preciso, eu confesso por irmão, da religião que está em minhas veias e que faz com que a graça e a justiça sejam vão. A graça, irmão, que é o favor de Ah, Deus, que é aquilo que Deus faz, é quando Deus se movimenta e quando Deus reage, quando Deus faz, produz a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é pela fé, não é pelo que eu faço. Uma diferença, uma distinção, não sei se o irmão já pegou. Vamos lá, Efésios 2, só para completar o raciocínio. Efésios 2, olha que lindo, irmão.
Por que que eu falo isso? Porque existe obras, mas ao mesmo tempo não existe obras. Ou seja, não é por obras, mas sim é por obras. Ué, o que que tá falando, Vitor? Vamos lá, Efésios 2. Depois dele falar tudo que ele falou, até o versículo 8, Verso ele 2. apresenta o evangelho mostrando dessa perspectiva. Nós não merecíamos nada, mas quem fez tudo é Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que fala aqui até o versículo 8. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos. E não é mérito teu. Mediante a fé, isto não vem de Deus, não vem de vós. É um dom de Vem de Deus. quem? Vem de É Deus. um dom de Deus. De Deus. Até aí, né? Olha, Aham. olha o versículo 9 agora. Não por obras para que ninguém se glorie. Antes de ler o 10, antes de ler Não, o 10, irmão, vamos lá em Tito. Título capítulo 1. Vamos ver. Título capítulo 2, versículo 11, irmão. tá, pode ler aí. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, versículo 12, para que Hum. renegados a impiedade das paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, ou aguardando a manifestação da glória de nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente, olha a expressão agora, celoso de boas obras. Ué, não é que não é obras praticadas por nós? E aí vem a resposta. Porque, irmão, a salvação não é obras praticadas por nós, que nós permitiu que nós sejamos salvos, senão é uma obra exclusivamente de Deus por meio de Jesus Cristo. Até aí tá claro. Mas aqui ele disse que Deus é ele é celoso, ele quer um povo celoso de boas obras, como diz aqui, né? Celoso de boas obras. E inclusive diz para Tito aqui: diz estas coisas e exorta e repreende com toda a autoridade. Agora, que obras que está falando aqui, irmão? E esse aqui é muito importante. Vamos lá no capítulo 6 rapidinho, só para mostrar esse aspecto. Já voltamos no Efésios 2, né? Que esse é o ponto, Efésios 2. Vamos agora em João capítulo 6. Evangelho? Evangelho agora. Evangelho de João capítulo 6, versículo 23. Versículo o quê? 29. Versículo 29. 29. Respondeu-lhe Jesus. Lê o 28 primeiro. Dirigiram-se, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Versículo. Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Aí. Ó, sim. Ó, Jesus está respondendo um interrogante muito profundo. Porque todo mundo disse que, bom, agora que sou salvo, eu criei, não é um mérito nenhuma obra minha. Mas, agora que já recebi a salvação, eu preciso praticar obras. Porque Deus quer um povo celoso de muitas obras. Uhum.
Mas Jesus está esclarecendo que a obra em singular, irmão, não disse as obras. Eles perguntaram as obras de Deus, né? Quais são as obras de Uhum. Deus que nós precisamos praticar? Essa pergunta fez o povo de Israel para Moisés. Lá quando eles foram no monte para receber as tábuas. Deus Sim. queria fazer deles um povo de sacerdotes e reis. Aí ele falou: não, 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 Senhor, nós temos. Deus é muito terrível, temível demais. Vai você e fala com ele. Tudo que ele falar, nós vamos fazer. Eles estão falando a mesma coisa aqui para Jesus. Quais são as obras que nós precisamos? Fala para nós, o que, que nós temos que fazer? Que nós vamos fazer? Agora Jesus responde em singular: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a obra, irmão, é nos unir àquele que vem fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos nele e ele nós, aí é que nós damos fruto. Você lembra esse versículo onde está? Você lembra ou Fez não? fruto, e o fruto pensa, Mateus, ah, Mateus, você João parece que é? 15. João 15. Ju- João 15? João Não, 15. não estou lembrando. Ah, João 15. João Pode, 15. pode. Permanece em mim, assim as palavras permanecerem em vós. Isso. João 15, 7. 4 e 5 primeiro. 4, 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não podeis o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E não, a semelhança do ramo, e secará. Eu apanha, eu apanham e lançam no fogo, e o queimarão. Queimarão. 7 Se e 8 permane- agora. se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, dareis, vós pedireis o que quiserdes, e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Aí. Você viu que é muito fruto, não é muitos frutos. Deixa eu ver. Porque é É, muito fruto. mui- muito fruto, correto. É. Mas E, oito, em português não está errado? e deis muito fruto, muito fruto. Pois é, muito fruto, É muito. muito frutos. Não, não Seria tem que ser muitos fruto. frutos, É. Tem que ser seria plural. muitos, é plural, mas é esse escritor aí, seria, né? Não. Vai lá em Gálatas agora. Ela tá 5. Gálatas, Ela tá 5. Gálatas 5. Estamos em Gálatas 5, versículo. Em Gálatas 5, versículo 22. Mas antes do 22, ó, vamos ler o 19. 19. É. Ora, as obras da carne são conhecidas. Até aí, até aí. As obras da carne são conhecidas. Não disse a obra da carne. Diz É, as as, obras. Por que em plural e não em singular? Você viu? Esse é um bom detalhe, não é? As obras aham, da carne. E aí começa a descrever. revela. Prostituição, impureza, não é? Várias coisas, não é? Agora lê o 22, irmão. Atentamente o 22 agora. Mas o fruto do Espírito Aí, é. aí. Por que não diz frutos e diz fruto singular? hum, Alá é obras, não é obra da carne, é obras da carne, mas aqui é o fruto
singular. Você vê que diferença? É a diferença. Agora associa com os que nos lima lá no versículo 8 lá. Deus quer que você dê muito fruto e não Muito, frutos. não é muitos frutos. Muito fruto. Muito Um só fruto, fruto. não frutos. Fruto. É muito fruto do mesmo, seria? Isso! Você pegou, irmão. Porque a fonte é a mesma. É o É, Espírito que faz isso. Vem do é Espírito, entendeu, irmão? Por isso muito. que o versículo aqui do 22, quando ele termina o fruto e começa a enumerar um por um, olha como diz o 20, o 25 agora. 25. Se Se vivermos, vivemos, se vivermos no Espírito, andarmos também no com o Espírito. Espírito. Então, como que nós temos o fruto do Espírito? Temos o Espírito, né? Seria Andando na, no Espírito. no Espírito. Exatamente. Ou seja, você não fez nenhuma obra para você receber o Espírito. Se Não viver no fez Espírito, nenhuma, certo? também no Agora, Espírito. como que você. Agora vamos no capítulo 2, vamos lá, que nós estamos lendo de Efésios. Aí eu fiz essa ida para lá para entender esse Efésios 2, né? Versículo 9. Diz assim: Não por obras para que ninguém se glorie. E aí disse, o versículo 8 dizia que a graça de Deus, pela graça de Deus é que somos salvos. Então, a salvação é uma ação de Deus. E confirma no versículo 9, não por obras praticadas por nós. Viu? Hum. Não por obras praticadas por nós. Como disse Colossenses 1:29. Por isso que eu também me afadigo, esforçando-me no possível segundo a sua eficácia que opera em mim. Ou seja, o quem que está operando isso que nós precisamos perceber. Agora lê o versículo 10. Olha o 10, irmão. Pode ler. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso. E aqui é plural por quê, irmão? Porque você, quando se relaciona com Deus, é singular. Mas quando você está andando nele, é plural. Ou seja, você tem a realidade daquilo que se manifesta, que é o Espírito. O fruto, que é a obra, é porque você está crendo, você está na fé e o Espírito que realiza. Ó, vamos de novo lá no Gálatas capítulo 2. Volta lá. Voltando a página ali. Gálatas capítulo 2. Capítulo 5. Ó, versículo 22. Vamos ler detenidamente para você entender. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Dois pontos. Então, quando tem dois pontos, irmão, então ele vai explicar o que é o fruto. Quando ele explica o que é o fruto, que é singular, que é o Espírito, ele diz: o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram a carne e com suas paixões e desejos. Agora, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo fruto. Agora, em singular. Aqui não disse fruto, diz andemos pelo Espírito. Mas o que é o Espírito? O que o Espírito tem? Fruto. Quando Fruto. você anda por ele, você tem amor, tem paz, tem benignidade, tem bondade, tem fidelidade, entendeu? Tudo isso se manifesta. Quando ele se manifesta em nós, então você está andando nas obras que Deus preparou de antemão para que sejam manifestas. Por exemplo, vou falar um exemplo para você. Vem uma pessoa e te faz um calote.
e tira, te prejudica. Mas aí o fruto que está em você, que é o Espírito, se manifesta nas obras que Deus preparou. Essa obra é agora o quê? Amor, o perdão. Então É, você manifesta amor nessa situação para perdoar. Esse é o fruto que se manifesta na circunstância que Deus preparou, irmão. De uhum. antemão. Eu pergunto para o irmão: não estão contados nossos dias diante de Deus? Eu creio que sim, né? Vai Assim contar nosso dia. também, assim também, as circunstâncias que vêm para nós estão diante de Deus já antes da fundação do mundo, irmão. Aquilo que está preparado para nós, para que se manifeste os frutos ou as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Quando vem uma circunstância, é uma oportunidade para que se manifeste o fruto. É, Quando você passa por situações onde você precisa ser paciente, longânimo, né? Longânimo é a paciência, né? é. Benigno ou bondade, você tem uma circunstância diante de você que vem uma pessoa e você foi diante dela e você viu ela lá, não tinha. Eu lembro do testemunho que você deu. Tava lá aquela Hum. panelona com osso só, um caldo sem verdura, sem nada. E você olhou aquilo lá, aquele quadro, e você voltou e em teu coração pesou. E o Senhor te falou no interior: não, eu vou dar aquilo que eu tenho para eles comprar para sua comida. Isso foi a Uhum. vontade de Deus em você, irmão. É o fruto É, que se manifestou, entendeu? porque mesmo não temos essa de nós mesmos, não Não somos tem, não tão tem. bondosos assim. É É Deus que nós se que manifesta na circunstância. manifesta, né? Não é impressionante? Importante a palavra. Os- As Isso é obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, né, irmão? Deus seja louvado. Glória a Deus. muito, muito bom. E cada dia, que nem eu falei por irmão, cada dia você aprende mais. Aprende. Tem que caminhar, tem que ler, tem que perguntar, tem que ouvir. Amém. Você tem que estar teu ouvido para ouvir também. Você não Amém. pode ser uma pessoa para que possamos melhorar cada dia melhor. Você não Amém. é perfeito. Nós não somos perfeitos. O ser humano é um ser manchado, é um ser manchado. Sim. Ele não consegue ser perfeito. Amém. É o Espírito Santo que está em nós, que faz nós ser um pouquinho melhor, mas o homem é um ser contaminado, né? Sim. Ele ande com Cristo, esteja com Cristo, mas ainda eu acho assim que essa contaminação do pecado faz um regaço em nós ainda mesmo estando com Cristo. Por isso que vão morrer. Se não fosse, não precisava ter morte, né? Sim. Por isso que morrer para poder voltar ter um novo corpo diferente, né? Porque até então ninguém consegue ser aquilo que deseja, que nós desejamos. Verdade. Quero, eu quero ser melhor, eu quero ser mais bom, mas o velho homem, né? Eu digo assim, o velho homem que está crucificado, né? Ele está crucificado, mas de vez em quando ele quer mover-se. Ele, ele quer. Eu tava, que nem eu falei que ele dia estava conversando aí, falando sobre. Jesus falou: Vinde a mim, todos vai que está cansado e oprimido. E muitas vezes a gente está animado, você está animado, animado, de repente você. Puxa vida, mas Fica será que vale a desanimado. pena? Já que lá na frente é só dormir. Outro É. dia amanhece diferente. Falei pro irmão, você vai dormir, irmão? Eu falei pro irmão, vai dormir, mas amanhece diferente. Tá Amém. passando uma circunstância ruim, sabe? Ele Amém. falando com o falei, você vai dormir, que amanhã o pensamento teu é outro. E quando foi outro dia, levantou, disse que o pensamento dele já era outro. Eu falei, Outro. vai descansar. O Amém. que é? O homem que. O velho homem, eu digo assim. Nós Sim. recebemos a Cristo como Salvador e, para viver com Deus, né? Sim. Para viver com Deus, para estarmos com Deus, diz a Bíblia. Mas até chegar lá, meu amigo, nós temos que Verdade. fé, caminhar pela fé. Né? Ó Não, esse versículo aqui é, para saída, irmão, para terminar aqui. João 14:12. Pode ler João para mim, 14, irmão? É, vamos ler, 14 e 12. sim, Eu estou aqui, ó. Diz assim:
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para Aí. junto do Pai. Você vê, irmão? Então, qual que é o requisito para você estar nas obras, aquelas obras e maiores que o Senhor fez? É Em crer verdade vos nele. digo, É crer nele, né? E nos unir a ele, né? Permanecer nele. E nós, ele permanecendo em nós e nós nele, podemos dar muito fruto. Aqueles frutos que Deus é glorificado. Deus seja e louvado. cada vez que levanta, que a gente acorda, né? Que a gente acorda e desperta, é mais um dia para você ensinar outro. Eu penso assim, deixar Amém. alguma coisa para outros e a gente Amém. mesmo, a si mesmo também, fazer igual o senhor está fazendo aí, Amém. mostrando coisas não são novas, mas são coisas que passam Ser despercebido por nós, percebido. É isso. né? Palavra que Amém. você é muito bom, muito importante. Amém. Mas, mas estamos esperando o senhor para vir ensinar de novo aqui, Rafa. Opa! Ah, Vamos sim. aqui, Vamos ó, sim. Deus vai preparar. Vamos, a hora que ele... pode fazer uma oração, irmão, para Bom, terminar aqui? pode fazer. Pode fazer você? Uma oração? Amém. Posso? Pai, em nome de Jesus Cristo, Amém. damos graças ao Senhor por esse momento tão Obrigado, Senhor. maravilhoso, importante, Amém. que nós estamos aqui olhando para a tua palavra e Amém. aprendendo. Muito obrigado, Senhor, Obrigado, por Senhor. esse tão importante que nós tivemos aqui, Senhor. Amém, Senhor. Por que deu para nós esse momento. Amém. Sim, Senhor. Eu quero dar a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, Amém, eu Senhor. oro pela minha vida, pela vida Amém. do irmão Victor e Amém, pelos Senhor. demais irmãos que fazem parte desse grupo. Amém, Continua Senhor. nos abençoando, nos Amém. alegrando e nos dando sabedoria para que possamos persistir, insistir e seguirmos, Senhor, na Sim. verdade. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. 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 Glória a Deus.